Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje, então, com a nossa terceira live de formação de professores. Gostaria de dar as boas-vindas, então, em nome da Secretaria da Educação e agradecer a participação de todos ao longo dessa semana de formação. Estamos aqui hoje, então, com o nosso colega Wagner, ele é vice-diretor da Escola Caldas Júnior, e ele vai fazer, então, um relato de experiência, né, da escola, utilizando, então, o Google Sala de Aula, os seus recursos. Vai contar um pouquinho para a gente hoje como é que foi esse processo de inclusão digital, uso dessas ferramentas, nesse período, então, da pandemia. Então, boa tarde a todos. Eu sou Wagner Zulianello, sou professor da rede municipal e nesse momento estou na função de vice-direção no turno da tarde, da Escola Caldas Júnior. E vim aqui para contar um pouco de como tem sido todo esse processo desde o início. Só que antes de fazer um relato de experiência, eu acho importante pontuar algumas coisas, contextualizar algumas coisas que aconteceram desde o início. Quando a gente iniciou, lá em março, todo esse processo, ninguém estava preparado, ninguém achou que era 15 dias. Era 15 dias, de repente foi um mês, de repente foi 2, e assim veio. Então, no início de maio foi um susto, todo mundo foi pego de surpresa, e aí isso acabou fazendo com que houvesse uma desacomodação, não só na escola, mas enquanto rede. E aí a gente percebe o quão defasada a educação está quando a gente fala em tecnologia. A gente sempre pega a questão tecnológica como suporte da educação e a gente se depara que, às vezes, isso não é exatamente como a gente gostaria. E aí vem uma caminhada com isso. A gente, dentro da rede municipal, conta com muita experiência pedagógica, a gente conta também com bastante conhecimento tecnológico, e a gente nunca esteve tão desafiado a costurar essas duas vertentes. E isso é bem importante, isso é bem desafiador. A gente usa o tripé como algo para dar suporte, como algo a ter equilíbrio, e aí a gente se viu perante o desafio de organizar o tripé entre o que temos, né, temos que, dispomos de, e não é possível, pois. E aí a gente busca tentar um equilíbrio a partir desses três. E não é fácil, não foi fácil. Então, a experiência que eu trago hoje enquanto Escola Caldas Júnior, em especial no turno da tarde na área 2, se dá a partir disso. Lá no início de maio, quando a gente organizou na escola, começou a organizar as coisas, cada etapa, cada modalidade precisou fazer o seu ajuste conforme era possível, conforme a realidade de cada um. E a partir disso, o nosso grupo de professores da área 2 achou que dentro do nosso contexto, seria melhor usar o Class, a ferramenta Classroom, para poder ter um ambiente virtual de aprendizagem. Foi uma tentativa, a gente começou cheio de dúvidas, a gente começou cheio de incertezas, não sabíamos direito para onde ir, então aquele feriado de 1º de maio até o dia 4 de maio, na segunda-feira, foi trabalhoso. Foram muitas horas de trabalho e poucas horas de sono para poder organizar tudo aquilo. E viemos desde então. Às vezes se tem uma falsa impressão de que a Escola Caldas, pela sua localização e pelo aparato tecnológico, que, de certa forma, ele é um pouco maior do que outras escolas da rede, facilitam muita coisa. Porém, o nosso público, pela pesquisa que a gente fez para a proposta pedagógica no ano passado, 16% dos nossos estudantes moram no Petrópolis em si. O restante fica em outros bairros. Ou seja, olhar para a Escola Caldas e pensar nela como algo assim que se efetiva ou que facilita por si só, causa, às vezes, uma falsa ilusão. Então, algumas coisas ajudam, mas isso não garante, por exemplo, um acesso 100%. A gente não tem um acesso tecnológico 100% dos nossos estudantes. Muitos dividem com o irmão, muitos precisam fazer esse compartilhamento, muitos pais trabalham e não conseguem acompanhar, então não dá para se deixar levar por essa falsa ilusão de que a localização, por si só, já favorece muita coisa. E a própria estrutura, que a gente tem uma caminhada um pouco mais tecnológica do que outras escolas da rede. Facilita sim um pouco,
mas não que isso por si só faça a diferença. Então, o nosso grupo de profs, e aí quando eu falo grupo de profs, nos 3 turnos, desde o início, deram o máximo de si, estão dando o máximo de si para poder contornar e poder facilitar todo esse processo. Não é fácil, momento algum foi fácil, mas a gente vem vindo. E então, a partir de agora, o meu relato ele se dá mais especificamente na área 2, então, que é o turno que eu trabalho, que tem adotado o CLES. Em todos os momentos que eu falar grupo de professores aqui, eu incluo agente de equipe diretiva, a coordenação pedagógica, porque apesar de dessas funções não serem regência, todos nós sempre fomos professores e nunca deixamos de ser. Então, quando eu falo em grupo de professores aqui, eu falo de todos os profs que vêm trabalhando, que vêm auxiliando e construindo desde então, especificamente na questão da área 2. Tudo aconteceu e tudo vem acontecendo porque é um trabalho em equipe. Assim como outras escolas já colocaram, essa parceria com o grupo de profs, ela tem um preço assim inestimável. Se tudo dá certo, é porque tem um pouco da mão de cada um, né? A iniciativa, por si só, ela não basta. A ideia, por si só, ela não se concretiza se não houver um grupo trabalhando junto. Ela não se concretiza se as pessoas não comprarem a ideia e fazem com que ela aconteça. Eu acho que isso e tem sido um grande diferencial dentro da escola nesse sentido, em todas as suas etapas e modalidades. E, claro, acredito que, como eu falava antes, todas as escolas devem ter caminhado devem estar nessa parceria. Quem me conhece sabe que eu uso muito a palavra parceria em tudo aquilo que eu faço dentro do profissional em especial, porque eu acho que é ali que a coisa acontece. A parceria entre colegas, a parceria com comunidade escolar, a parceria entre todos, na verdade, porque é um caminho que facilita muito. E aí veio o desafio, trabalhar com aquilo que a gente não conhece e com aquilo que a gente não tem. Como faremos isso? Dentro de vários ambientes que eu já pesquisei, enfim, que eu já trabalhei, o ambiente do CLES, ele se torna mais fácil, ele se torna mais tranquilo pela questão do layout, pela questão da organização, pela questão da logística. Quando a gente adotou lá no início, lá no dia 1º de maio, pesquisando a respeito, a gente não tinha a perspectiva de tudo isso que viria pela frente. E até pela questão de correr por um domínio, inclusive ali no início de maio, eu já sinalizava para a secretaria que achava que era um ambiente interessante, que era uma coisa que valia a pena a gente correr atrás, vendo aquele contexto que a gente tinha. E aí essa questão do domínio, ela foi difícil de conseguir, até que, enfim, finalmente conseguimos. Nesse meio tempo, a gente acabou se virando com aquilo que a gente tinha. Então, por desconhecer tudo aquilo que vinha à frente, na nossa organização de CLES, e eu até optei por não apresentar, porque outras escolas já apresentaram, inclusive a Amanda já tem trabalhado em cima disso, então, para não se tornar tão repetitivo, ao invés de criar uma sala por componente, a gente acabou criando uma sala por turma. E os tópicos foram feitos, então, por componente. Então, todos os profs da turma 61 acessam aquele ambiente e têm os seus tópicos. Até porque, inicialmente, ele era para ser um ambiente apenas virtual temporário, e não que algo que fosse além daquilo, não que se concretizasse algo além disso. E sempre partiu da premissa de que o que é ofertado no físico é ofertado no virtual. Não seria justo, a gente faz parte da educação pública, e não seria justo a gente ofertar ou privilegiar alguns em detrimento de outros. Então, tudo que foi oferecido no físico foi oferecido no virtual. E isso o grupo de profs comprou a ideia sempre, por mais que desse muito trabalho, comprou a ideia junto e a gente vem levando desde então. Então, hoje a gente trabalha com a questão, na área 2, com a questão do CLES, o ambiente CLES. Cadastrados nesse ambiente, a gente ultrapassa os 80% dos estudantes da área 2, mas nem todos interagem por ali. Ele facilita pela questão da organização, porque fica muito mais fácil você encontrar as atividades dos estudantes nos tópicos dentro de cada atividade, mas nem todos interagem por ali. Às vezes até a própria questão do acesso interfere nisso. Então, além dessa questão do CLES, os profs disponibilizaram um e-mail para ter interação com eles, e temos a forma física. Hoje a gente atende, dentro da área 2, essas 3 possibilidades. O físico, o virtual via CLES e o virtual via e-mail. A gente tem na área 1 os grupos privados de Face, os grupos de WhatsApp que têm trabalhado. A EJA também, entre as suas características, tem trabalhado com o grupo de WhatsApp.
Então, cada um foi construindo, essa caminhada foi se dando a partir daquilo que a gente foi percebendo. Muitas mudanças ocorreram ao longo do processo. Então, chegar aqui e dizer, hoje estamos assim e começamos assim, seria muito fácil, mas não seria o que realmente aconteceu. Foi muito e tem sido muito aprendizado. E isso, eu volto a frisar muito, e os profs que trabalham comigo sabem disso, que eu já menciono com frequência, essa parceria de saber que a gente pode contar com os nossos colegas, com os nossos pares, em qualquer situação, tem sido e tem facilitado muito. E isso acho que é uma caminhada muito rica, assim. Tem sido muito cansativo, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver que pelo menos está acontecendo. E aí, quando a gente pega a um nível de rede, né, uma caminhada tecnológica que a gente vem tendo, e aí, por exemplo, a gente não tem uma rede, uma segunda maior cidade do estado, e não tem um sistema que interligue secretarias, por exemplo, de escola, a gente vê o tamanho desse desafio que a gente tem pela frente. Então, a adoção dessa questão do pacote G Suite, do meu ponto de vista, eu acredito que é um passo muito grande que a gente deu nessa questão tecnológica, nessa questão de progredir. Claro, e aí é importante enfatizar o seguinte, a gente não pode e não deve achar que isso substitui todo o restante. Bom, temos o G Suite, então agora todo o resto fica para trás. Não, ele vem como uma ferramenta, ele vem como um a mais, um plus para aquilo que a gente já tem. A gente não vai conseguir abandonar tudo o que a gente tem físico, por exemplo, e migrar totalmente para o CLES. A própria questão de todo o pacote, o CLES ele é um dos produtos do G Suite, a gente tem outros tantos junto com eles. E vou me deter mais ao CLES, porque é aquele que a gente tem utilizado. Além do CLES, contamos também com grupos do Hangouts, que a gente criou grupos com os representantes e trouxe eles para nos ajudarem. Eles já tinham internamente os seus grupos de WhatsApp de turmas, e então os representantes, a gente chamou eles para ação, eles compraram essa ideia com a gente, estão conosco, inclusive até hoje, fazendo esse meio de campo. A gente na área 2 não utiliza o grupos de WhatsApp, a gente utiliza esses 3 que eu comentei, e o Hangouts, então, é uma comunicação que a gente tem, a gente, equipe diretiva, com os estudantes, e eles fazem esse repasse quando tem alguma situação que vai ali, que não foi, enfim, procurada pelo CLES ou pelo próprio e-mail, e às vezes até para agilizar uma dúvida, então a gente faz esse contato. Então a gente usa dentro do G Suite o CLES, o Hangouts e também a questão do Meet. A gente promoveu alguns encontros via Meet ao longo desse ano, todos eles sempre foram de caráter complementar, sempre foi de caráter extra, nunca utilizamos nenhuma atividade que fosse só no sentido digamos assim, era obrigatório a todos, e aí quem não participou foi prejudicado. Não, a gente sempre se preocupou que fosse extra, então quem não pudesse participar não perderia nada com aquilo, sempre fosse além do que a gente tem um mínimo ofertado e a gente tem algumas coisas que podem ir além. E aí, um outro ponto que é importante situar é a questão que a gente não está trabalhando em EAD. Às vezes as pessoas se confundem achando que a gente está trabalhando no EAD, mas não, longe disso. O EAD tem toda uma estrutura, tem toda uma regulamentação, e a gente não tem nada disso. A gente sequer foi projetado para isso. E aí, frente a tudo isso, vem a questão dos estudos, as atividades não presenciais e os estudos monitorados. Então, isso sim a gente vai construir com aquilo que a gente tem, mas não é uma proposta de EAD, não é uma proposta de educação à distância. Na verdade, a gente vem improvisando. Desde o início, a gente vem improvisando, vendo o que dá certo, vendo o que não dá certo. Certamente, na caminhada, e eu vejo pela nossa, nesse sentido, houve muitos erros, mas nem por isso a gente baixou a cabeça, desistiu e desanimou. Não, deu erro, beleza, vamos correr atrás, vamos ver o que vai acontecer. E isso, com o ambiente compartilhado, acaba também gerando algumas dificuldades e algumas dúvidas. Porque, por exemplo, eu comentava antes que a gente tem os ambientes, a sala foi feita para a turma, então os tópicos foram feitos com os componentes. Então, para ter toda essa logística funcionando, os próprios profs acessando, porque todos são profs, então, certinho ali como cada um faria dentro do seu espaço, no seu tópico, enfim, é uma caminhada que aconteceu. É uma caminhada que demanda o passo a passo, demanda uma paciência, mas faz parte do processo, é uma coisa que vai acontecendo devagarinho. Teve problemas? Claro que teve, qualquer processo vai ter problemas. Mesmo se a gente estivesse no presencial, a gente teria problemas. Às vezes a gente prepara toda uma aula, né, usando um data show, usando um Note, chega na sala de aula, o data show não funciona, o notebook não liga, enfim,
acontece uma palestra no meio da aula, enfim, são situações e situações que já aconteciam no privado. E aí eu percebo que às vezes cria-se uma angústia, como se aquilo que a gente esperasse, que agora, nesse não presencial, a gente obrigatoriamente teria que fazer milagre. Não é assim que funciona. Já não dava certo muitas vezes as coisas em sala de aula. Porque agora daria 100% certo? É uma caminhada, é uma construção. Eu vejo que a Secretaria, através da Amanda, tem trabalhado vários aplicativos dentro do G Suite. Não iremos aplicá-los todos de uma vez só. Não é amanhã que a gente vai começar a usar todos eles, então vamos se desesperar. Não. Vamos devagar, um passo de cada vez. Pela experiência que eu tenho ali com o Caldas, a gente veio caminhando desde maio com o CLES. E tem muita coisa que não foi explorada ainda. Tem muita coisa que a gente está em processo de. E o mais legal, apesar de tudo, é que às vezes surgiam descobertas que eram compartilhadas entre os profs, entre a gente, que um não sabia, daí já contava dele, enfim, e isso era legal. Claro, a gente sentiu uma carência de formação enquanto a isso. Tanto que a primeira postagem das atividades fui eu que fiz todas. E aí depois para a segunda construí um manual de como fazer a postagem, repassei aos profs, enfim, houve uma caminhada nesse sentido. E volto a falar, houve uma parceria muito rica com os profs. E eles também tiveram muita paciência com a gente no sentido de estamos juntos, vamos lá, é difícil, mas né, nem todos tinham essa facilidade com a tecnologia, mas todos se mostraram dispostos e isso facilitou bastante. O acesso aos estudantes, a gente não utilizou via código, porque esse código ele abria possibilidades demais. Então, a gente, por mais que teve um pouco mais de trabalho, divulgou o nosso e-mail da escola e pediu que os estudantes ou responsáveis entrassem em contato com a gente, informassem um e-mail de domínio Gmail e a gente fez o cadastro. Então, a gente desativou o código e a gente manualmente foi inserindo um a um. Deu trabalho, e foram mais de 200, quase 200 acessos, se eu não me engano. Então, é um a um. E aí, claro, vinham dúvidas, e aí a gente tinha que parar tudo, às vezes, até para ligar para a família, ou quando a família não ligava e perguntava que não estava conseguindo. Então, foi uma mobilização que deu trabalho. E seria ilusão chegar e dizer assim, não vai dar trabalho. Vai dar trabalho, deu trabalho, está dando trabalho, e provavelmente, pelo que a gente vê de cenário aqui pela frente, vai dar mais trabalho. Então, mas é aquela coisa, é trabalhar na parceria. Dificuldades existem. Então, daqui a pouco, se o prof, enfim, não se sentir seguro com certa situação, procura ajuda. A gente está aí para se ajudar. Ninguém na rede estava preparado para isso. Ninguém na rede já acordou e disse assim, vamos ter uma pandemia nesse ano, então já vamos organizar lá em janeiro. Não, foi muito longe disso. A gente teve que correr atrás, e está correndo atrás, né, em cima do laço o tempo inteiro. E aí é uma sequência, é uma continuidade que vai acontecendo. A parceria com a comunidade escolar, de uma maneira geral, com famílias e estudantes, fez a diferença. Isso facilita bastante, porque se expressar por escrito, muitas vezes, não é fácil. E a gente já está num momento, assim, de cansaço, a gente já está num momento de turbilhão de coisas, e aí, às vezes, eu quero escrever um boa tarde. Daí eu não usei um ponto, por exemplo, fica aparecendo uma ordem. Então, tem tudo isso associado a essa comunicação tecnológica que também faz a diferença. Mas o que eu acho que é primordial acima de tudo isso? Por mais que a gente lide com tecnologia, somos seres humanos. A gente está lidando com os seres humanos. Então, a gente precisa, mais do que nunca, de uma empatia, de paciência, de respeito, de tolerância. E tudo isso vai acontecendo. Eu até desafio praticamente quem nunca teve a vontade, desde maio, de chutar o balde, dizer, não quero mais saber disso aqui, vamos voltar, né? Mas é um processo que, infelizmente, não temos essa escolha de dizer, não temos esse poder para dizer, amanhã vamos voltar todo mundo presencial, mas temos uma caminhada que nos precede, então, e que se faz todo dia. E nessa questão do CLES, até queria reforçar, principalmente, que ele não seja visto, ou o próprio G Suite, que ele não seja visto como algo substitutivo, ou que vai excluir tudo aquilo que a gente tem, mas sim como uma ferramenta a mais. A gente cai muito na discussão, por exemplo, e os que não têm acesso. Sim, teremos muito disso pela frente. Mas aí eu retomo aquilo que eu falava antes. A oferta da atividade, ela deve ser a mesma no físico e no virtual. Esse espaço que a gente tem virtualmente, ele pode ser um espaço mais rico de oportunidade no sentido de podemos explorar um pouco mais.
mas não no sentido de que quem não tem acesso ou não está ali naquele momento ficará prejudicado, pelo menos no meu entendimento enquanto isso. Claro, né, a própria questão que a Secretaria se dispôs a correr atrás de internet, a gente sabe que não é só pela internet que vai se resolver as coisas, a gente pode ter o acesso, mas não tem um aparelho adequado. Então, hoje a gente fala em Class, pensando em uso de computador ou de notebook, mas muitos estudantes não têm essa ferramenta, e às vezes tem um celular que nem sempre dá conta. Então, o importante é incluir. Eu acho que o importante é pensar em possibilidades que venham a agregar. E nessa visão de escola, a educação ela não deve excluir, pelo contrário, ela deve pensar em formas de incluir. Nem sempre é fácil. A própria inclusão por si só não é fácil. E quando a gente fala de educação porque é o nosso meio, mas tantas outras situações no nosso dia a dia a gente percebe que nem sempre acontece de maneira adequada. E aí fica aquele questionamento pertinente, ok, a gente está nessa situação, nessa angústia nesse período, e se a gente voltar para o presencial? Todos os estudantes faziam tudo? Todos os estudantes eram estudantes nota 10 que chegavam com a tarefa pronta, com tudo pronto, e enfim. E mais, nesse processo todo, a gente conversava, inclusive, na escola um tempo atrás, os professores, nas suas atividades, por exemplo, avaliativas, acabavam analisando 2 ou 3 no trimestre, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Agora é um pouco mais frequente isso. Então, esse acompanhamento, ele tem sido praticamente diário das atividades. E aí, essa transição, talvez ela não tenha ficado muito clara. Então, além das dificuldades que a gente tem, e a gente vai ter muitas dificuldades, a gente, enquanto profissional de educação, enquanto professor, não pode se frustrar enquanto isso, nesse contexto, porque eu tenho certeza que todos têm feito o seu melhor. Não tem sido fácil para ninguém, né? E por mais que eu venha fazer esse relato no sentido, assim, de termos tecnologia, não. Adotamos o CLES e a coisa está acontecendo, mais ou menos, não é simplesmente tudo fácil, né? A gente tem toda uma caminhada. Nessa abordagem, eu acho, basicamente é isso. Eu ressalto muito a questão da parceria entre colegas, entre grupo de professores, porque isso faz e certamente sempre fará toda a diferença. Que a gente construiu até agora e vem construindo, vem de uma série de discussões, vem de uma série de conversas, de diálogo, de ideias divergentes, que no final das contas elas convergem em prol de algo maior, e isso é importante. Fácil não é, nunca foi fácil para muita situação, não é agora que seria. Além disso, até para não me estender demais, inclusive depois a Amanda tem mais falas para fazer ali, explicar. Uma coisa que eu gostaria de pontuar, que tem sido muito eficiente, e aí eu acho que eu destaco porque é um mérito muito grande, falo nesse momento, em especial, no meu grupo de área 2 de profs, que é o que eu convivo, então não excluo ninguém, ou não, né? Eu falo pela experiência, por estar nesse meio, que o nosso processo ele tem sido 100% dinâmico, na questão, o processo pedagógico em si, porque 100% das atividades que vêm são analisadas pelos profs e retornam aos estudantes. Então, esse ciclo pedagógico de aprendizagem, esse processo de aprendizagem, de ensino mais ou menos, pelas condições que a gente tem, mas de aprendizagem ele está acontecendo muito bem. Tem sido muito trabalhoso aos profs, mas ele tem surtido efeito. É uma coisa que eu acho que vale destacar porque é bem importante. E claro, falo do grupo que eu trabalho, mas eu estendo isso, né, esse trabalho todo aos profs das outras etapas e modalidades da escola, dos outros turnos da escola, e certamente isso se aplica a todos os profs da rede também. E eu acho que, basicamente, de relato era isso. Não sei, Amanda, se a gente vai para perguntas agora, de repente, ou alguma coisa a ser... Que eu acho que é interessante, diferente, né, da escola. Ontem o Érico falou da questão de uma sala por turma, e aí alguém perguntou se a sala, né, com todos os componentes, se está funcionando. Até acredito que, como tu falou inicialmente, como a gente não sabia por quanto tempo era, vocês criaram nessa modalidade, talvez se fossem fazer agora, fariam de uma outra forma. Mas isso que estão nessa organização, como é que tem funcionado? Certo. Sim, com certeza. Se hoje a gente tivesse se a gente tivesse a visão que a gente tem hoje lá no início,
a questão da logística ficaria melhor fazer por componente ou por prof dentro das turmas, porque aí ficaria mais fácil essa organização. Por dois principais motivos. O primeiro é que uma vez que os profs estão cadastrados no mesmo ambiente, todos recebem notificação de todos. Então, se o estudante publicou uma atividade de arte, todos os professores receberão aquela notificação. Se o professor, se o outro estudante fez um comentário em história, todos os professores recebem a notificação. Então, isso acaba enchendo a caixa de e-mail. Então, esse é um ponto contra que a gente faria diferente. Eu até ressalto, no início era para ser um ambiente virtual, um apoio, um suporte temporário. Mas, certamente, se a gente fosse remodelar tudo isso agora, ou mesmo pensando numa organização para o próximo ano, se a gente continuar nesse processo, certamente a melhor opção é criar por professor ou por componente dentro da turma. Que, às vezes, por exemplo, História e Geo é o mesmo professor, então talvez não seja necessário um ambiente para História e para Geo, daqui a pouco um ambiente para aquele professor dentro da turma. São possibilidades, e aquilo que eu falava antes, são tentativas e erros. Eu acho que é isso que enriquece o processo. Até essa questão de uma sala com todos os componentes, na escola particular onde eu trabalho, tem essa organização. Eu, no caso, sou professora de língua inglesa, então, em todas as minhas atividades, eu coloco a palavrinha week, que daí, quando eu recebo um e-mail, eu já consigo filtrar, e daí sei que todos aqueles e-mails que não têm essa palavra-chave são das outras disciplinas, né? Mas é bem essa questão ali das notificações acaba tumultuando um pouco. Mas também pensando na visão até do aluno, como eles estão acostumados desde o início com esse formato, eles também se adaptam a essa organização, na questão de se localizarem no Google Sala de Aula, né? Então, isso também é importante. Sim, talvez restrinja um pouco até a própria questão da organização do prof, daqui a pouco ele quer compartilhar mais recados, ou uma mensagem que ele achou legal, enfim, se todos os 9 professores fizerem isso no ambiente, no mural, por exemplo, vai lotar de coisa. Então, a vantagem de um único ambiente para o estudante, que ele acaba tendo tudo ali, mas tem também as suas desvantagens. Uma orientação que eu passei para os profs, quando a gente começou a perceber que acontecia essa situação de recebermos, os profs em especial de arte e língua inglesa, por exemplo, tem as 8 turmas, então ele vai receber e-mail dos 8 ambientes. E para facilitar, até os profs mesmo que têm menos ambientes e menos turmas, eu repassei uma orientação a nível geral. Atividade, o título da atividade de matemática 161, que aí todo mundo que recebe aquela notificação sabe, isso aqui é matemática da turma 61, na remessa 1, a gente chamou de remessa porque a gente tem feito envio quinzenal desde o início. Então, até para o prof também se organizar nesse processo, aí ele recebeu uma notificação, ele já consegue, pelo título que vem no e-mail, saber se é uma atividade dele, se não é uma atividade dele, e de qual remessa vem aquela atividade. E aí, enfim, entre essas e outras instruções, até porque acho que as instruções, elas se fizeram muito necessárias, são tantas informações que a gente não houver, e até brinco muito com os profs, que a gente tem a Bíblia Pedagógica, todo mês eu faço um arquivo de orientações e mando, porque é tanta informação e às vezes detalhes que podem se perder, enfim, enfim, né, não são todos, a gente não tem só aquilo para pensar, a gente tem outra escola, a gente tem situações de vida, a gente tem outros contextos para se preocupar, e às vezes eles são muito importantes. E claro, é um processo, né, construído junto. A sala de aula para a turma com todos os componentes, na verdade, vai demandar uma organização padrão para que a visualização para o aluno seja mais eficiente, evite, né, que fique confuso para ele. Já numa sala individualizada por componente, o professor vai ter mais autonomia na quantidade de postagens, em como ele vai organizar esses tópicos, né? Então, acho que isso é bem importante. Isso. Tem os seus prós, né? Tem os seus contras, enfim, e aí vai de cada realidade, vai de cada grupo de profs, enfim, de cada escola, a partir disso, fazer a melhor organização, que achar conveniente. A gente tem, no nosso caso, a gente tem uma caminhada ao longo desse ano com o CLES, por exemplo, então isso já nos permite enxergar possibilidades para o ano seguinte, ou para um próximo momento que se vai utilizar. E claro, daqui a pouco essas trocas de experiência, elas são muito válidas. Daqui a pouco outra escola fez com a seguinte organização.
É possível trocar essa ideia e ver, olha, para ti funcionou isso. Daqui a pouco, a mesma organização pode não funcionar em diferentes escolas, porque cada uma tem o seu contexto. Então, são muitos e muitos e muitos detalhes, mas que se constrói junto. Eu acho que isso é algo que a gente leva enquanto grupo de professores, de escola, inclusive, que nada se constrói sozinho. Acredito que, nesse sentido, eu posso até estar falando em nome dos colegas, se alguém não concorda, estiver por aí, pode se manifestar, mas eu acho que nada sozinho, a gente não cresce sozinho, a gente não cresce isoladamente. Ou a gente cresce enquanto grupo, enquanto coletivo, ou a gente não cresce. E essa volta à parceria, acho que ela faz muita importância, ela é de muita importância. Por mais que eu fale aqui na questão de área 2 do CLES, pela demanda que a gente tem no momento, mas com certeza isso vai muito além da área 2 ou muito além do CLES e se estende aos demais turnos, enfim, dentro de cada organização. Isso é uma coisa que todos acho que estamos aí pelo melhor, né, tentando, a gente sabe que haverá prejuízos, a gente sabe que haverá, né, seria inocência demais achar que não, mas dentro de cada realidade a gente vai organizando conforme é possível, mas sempre pensando no melhor. Quero agradecer o teu relato ali nos comentários. Acho que a tua fala foi bem pertinente na questão da empatia, do trabalho de grupo. Isso tem que acontecer. E o nosso objetivo também com essas lives, como você falou, não é simplesmente, tem essas ferramentas e amanhã todo mundo tem que usar. Muito pelo contrário, a gente está apresentando as ferramentas para os professores saberem que elas existem. Daqui a pouco vai se identificar, eu gostei do formulário, é uma coisa que eu posso usar, vai experimentar essa ferramenta. Né? Ou, eu prefiro o Jamboard, vou tentar mexer, vou ver como é que faz. Então, é um momento de tentar novas possibilidades, mas a gente sabe que é um processo. E até a secretaria teve a intenção de fazer essas lives agora, bem no início do mês de novembro, para que as escolas tivessem esse tempo de novembro e dezembro, justamente para mexer, conhecer a ferramenta, porque a gente sabe que esse cadastro dos alunos, cada escola vai ter que organizar, montar, então vai efetivamente iniciar, as escolas que ainda não iniciaram, em 2021. Então, esse momento de novembro e dezembro é justamente para os professores irem conhecendo, estudando, trocando ideias, que é também por isso que a gente tem os relatos nas lives, que é justamente ter essa visão, as contribuições de outras escolas, para que a gente possa ir pensando em todas essas possibilidades. Então, agradeço o teu relato, ali nos comentários o pessoal gostou bastante, acredito que essa questão que você trouxe, né, de que é uma ferramenta a mais e não uma substituição, é bem importante. Só eu agradeço a oportunidade, até agradeço, então, pelas manifestações, e eu acho que é isso, a gente, por mais que venha trabalhar com tecnologia, antes de mais nada, por trás dela, e quem a manipula são seres humanos, são pessoas, e esse momento, acho que mais, já deveria ser tradicional, mas esse momento, mais do que nunca, ele exige essa paciência, essa compreensão, né, aquele bordão tamo junto, né, e também, né, me coloco, e até acredito enquanto escola à disposição de repente, o pessoal que ainda não tem usado e de repente está com dúvida, enfim, porque eu volto àquilo, a gente cresce junto, a gente não cresce no individual, então são coisas que a gente vem a agregar, se for possível, e a gente vai trocando ideia, a gente vai construindo aqui, enfim, e eu acho que, pensando numa rede municipal, pensando em rede, né, a gente cresce junto e não isoladamente, e reforço isso porque eu acho que é bem importante. A parceria, eu acho que ela vem acima de tudo e ela leva muito mais longe do que a individualidade. Acho que é isso. Então, nosso muito obrigada. Eu que agradeço. Respondendo ali a pergunta que ficou sobre os estudantes que não utilizam, né, o ambiente, o formulário ele pode ser impresso, tá, pessoal? Acho que teve uma prof ali que respondeu. Então, você pode imprimir o documento do formulário e entregar de maneira física para o estudante, e o Jamboard depende da atividade que você vai fazer, também dá para adaptar. E como você pode gerar ele como um PDF, então, se daqui a pouco a minha ideia era, que nem o exemplo que eu trouxe ontem, são cenários e o estudante vai intervir com figuras. Então, eu posso imprimir as imagens fundo e o estudante vai trabalhar com recorte de revista, com desenhos, então, dependendo da possibilidade, também pode ser colocado na maneira impressa. Vai ter o trabalho do professor de observar se aquela atividade que ele escolheu, na forma impressa,
pode ser também aproveitada e utilizada. Né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que observar. Se eu sei que metade da minha turma vai utilizar de maneira física, eu posso usar o Jamboard como um recurso mais interativo para quem tem um acesso, e uma outra possibilidade para os alunos que vão retirar de maneira física. Né? Daqui a pouco eu vou fornecer as imagens, eles vão ter que encaixar no lugar correto, como se fosse um quebra-cabeça. Então, também vai entrar aqui a metodologia do professor em como que ele vai utilizar esses recursos. Bom, pessoal, acho que o relato do Wagner foi fundamental no dia de hoje. Outras escolas nós tivemos ao longo das outras 2 lives, e a gente sabe que os recursos estão aqui, são uma ferramenta a mais, mas que a gente pode, então, estar utilizando de acordo também com a necessidade de cada escola. Tem ferramentas que vão ser mais propícias para a área 1, para a área 2, dentro de uma disciplina, o professor de arte vai querer explorar de uma forma, o professor de geografia de outra, o de matemática de outra ainda. Então, são vários os recursos. Hoje a gente vai trabalhar, então, aqui com 3 ferramentas, que é o Google Apresentações, Documentos e Planilhas, ok? Então, essas ferramentas, eles têm recursos em alguns momentos parecidos, então, por isso que vamos conversar sobre as 3 no dia de hoje, e vou tentar trazer algumas coisas diferentes que esses recursos oferecem, que a gente também pode usar. Vamos começar, então, pelo Google Documentos. Então, todas as ferramentas, como eu já mencionei nos outros dias, quando a gente abre, aparece essa tela aqui inicial, que vai ter alguns modelos e que vai ter os nossos documentos recentes, que a gente já utilizou e já fez dentro de cada um dos aplicativos. Okay? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse item do pertencem a mim e pertencem a qualquer pessoa. Então, quando a gente utiliza o Google Sala de Aula, no pertencem a qualquer pessoa, vai aparecer todos os Google Docs, sejam eles criados por mim, criados pelos meus estudantes, ou criados por professores com os quais eu compartilho a minha sala de aula. Tá? Então, uma maneira de filtrar é eu vir aqui e clicar em pertencem a mim, se eu quero visualizar apenas os documentos que eu, professora Amanda, criei. Ou ainda, os não pertencem a mim, se eu quero visualizar só os trabalhos dos alunos, ou o material que alguém compartilhou comigo, ok? Então, vou abrir aqui um exemplo de documento que eu recebi. Então, todos esses documentos vão estar disponíveis no meu Google Drive. E aqui, então, é um trabalho de um estudante. E essa ferramenta, então, do Google Docs, de selecionar, né, os trabalhos enviados, ela é bem importante. E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre adicionar comentários a um trabalho do aluno, né, que é uma coisa que a gente pode usar tanto nos documentos, quanto nas planilhas, ou no Google Apresentações. Então, quando a gente tem o trabalho do aluno, quando a gente coloca o nosso mouse aqui na lateral direita da folha, vai aparecer esse desenho aqui do comentário. Né? Então, a gente pode clicar aqui para gerar um comentário que a gente queira fazer sobre este trecho em específico, né, sobre aquilo que o aluno escreveu. Então, aqui, a gente pode escrever a correção que a gente fez, eu coloquei alguns exemplos, ó. Então, aqui tem um erro gramatical, está destacado para o estudante saber que ele tem que fazer essa correção. Daqui a pouco, um trecho que ele escreveu que foi interessante, com boa argumentação, a gente pode colocar um elogio para ele ver que ele está no caminho certo. Então, a gente pode adicionar qualquer comentário. Um recurso importante aqui dos comentários é a gente marcar a pessoa que vai receber o comentário. Então, se a gente colocar o arroba, vai aparecer a lista dos estudantes que têm acesso a esse arquivo, e a gente pode marcar um deles e fazer um comentário específico. Né? Então, se eu sei que esse texto foi produzido por vários estudantes,
e eu quero que a Amanda faça a correção, eu vou marcar ela e vou colocar ali o recadinho, né? Reler parágrafo e realizar correção. No momento que eu clicar aqui em atribuir a Amanda, esse aluno vai receber um e-mail onde ele vai conseguir verificar, opa, o professor me mandou um recadinho no arquivo tal para que eu faça a edição. Então, aqui o aluno vai poder visualizar. E aqui, depois que o aluno olhar, fizer a correção que o professor solicitou, ele pode clicar como concluído. E aí, esse comentário do professor vai sumir dali. Por quê? Porque foi uma coisa que o aluno já arrumou, já corrigiu. Então, esse recurso do Google Documentos, ele é bem importante para ajudar os alunos na questão de correção textual, por exemplo. Então, uma ferramenta bem interessante para o professor, não só de língua portuguesa, né, mas com mais ênfase no sentido de correção. A gente pode colocar tanto a correção de erros ortográficos, quanto comentários sobre a escrita mesmo deste estudante, né, o que ele precisa alterar, o que ele precisa modificar para que o seu texto fique mais claro. Então, a gente tem esse recurso, como eu mostrei, então, se eu arrastar o mouse aqui para o cantinho da tela, eu posso clicar e adicionar um comentário. E uma outra forma de fazer isso, então, aqui no canto superior direito, a gente tem o desenho dos comentários. Aqui vai aparecer todos os comentários do trabalho. Então, se o aluno quiser acrescentar um comentário, se for um trabalho de grupo e um aluno está mandando um comentário para o outro com dicas do que o colega tem que corrigir, tudo isso vai aparecer aqui no histórico de comentários. E se eu clicar aqui, então, em comentário, eu consigo adicionar um comentário onde eu quiser. Ok? Então, esse é um recurso bem importante, tá? Terminei de olhar esse documento, quero olhar um outro, eu posso vir aqui, ó, no desenho do Documentos Google, para voltar para a página inicial. Então, como todas as outras ferramentas, quando a gente vai utilizar e quer abrir um documento novo, a gente vai clicar aqui no em branco, vai surgir uma tela nova. E o Google Documentos, ele é de fácil uso, porque a gente já conhece, né, através do LibreOffice, ou do Word, ou qualquer outra ferramenta de texto. Então, a gente vai ter sempre aqui na barra de ferramentas, os aspectos básicos que a gente utiliza, então, desfazer, refazer, impressão, formatação do texto, né, tamanho de letra, cor, fonte. Aqui, se eu quero justificar, centralizar, então, coisas bem do texto, ok? A gente também vai ter aqui, nessa barra de ferramentas, o recurso de inserir imagem. Então, que nem em todas as ferramentas Google, quando a gente vai inserir imagem, a gente pode escolher do Google Drive, do Google Fotos, através de um link. No caso aqui, a gente pode utilizar a câmera do celular ou no notebook para capturar uma imagem. A gente pode baixar uma imagem no nosso computador ou ainda fazer uma pesquisa na web. Lembrando que essa pesquisa de imagens da web, ela vai puxar aquelas imagens que têm autorização de uso de imagem liberado, né? Então, tudo que aparecer aqui são coisas que a gente pode selecionar que tem autorização de uso ou que não necessitam de autorização. E a gente pode inserir uma imagem e colocar ali do tamanho que a gente quiser, enfim. Visto que o Google Documentos é uma ferramenta de texto, a gente já sabe que a gente pode digitar e formatar, né? Se a gente vier aqui em formatar, a gente pode formatar o texto, o parágrafo, o alinhamento, espaçamento, a gente pode formar colunas, inserir cabeçalhos e rodapés, numerar a página, né? Então, aqui em formatar, a gente tem a formação do texto em si, que, né, nós já conhecemos das outras ferramentas que são semelhantes. O que a gente tem aqui de importante, que a gente pode utilizar, é aqui no ferramentas, além da questão de ortografia e gramática, tem esses dois itens aqui, que é o traduzir documento e digitação por voz, que são bem interessantes, né? Então, digitação por voz,
a Cláudia até já tinha mencionado em uma das lives. Então, quando a gente clica aqui, vai aparecer a caixinha do microfone, a gente pode escolher o idioma em que a gente vai estar falando, para que fique mais fácil de o microfone saber o que ele deve digitar. Okay? Lembrando que essa caixa de digitação, ela não vai pontuar o nosso texto, não vai fazer parágrafo, né? E a gente precisa falar com bastante clareza para que não ocorra erros de substituição de palavras, ok? Mas esse recurso é interessante para quando eu vou, de repente, preparar uma apresentação ou quero lançar várias ideias para depois transformar num texto gramaticalmente correto. Então, no momento que a gente clica no microfone, o microfone vai gravar e vai digitar tudo o que nós estamos falando. E quando eu não quero mais, então, gravar, eu desligo o microfone. Aqui eu fiz um exemplo de uma frase, mas eu poderia deixar esse microfone ligado durante toda a minha explicação, e aí tudo que eu estivesse falando apareceria em forma de texto. Okay? Um outro recurso interessante, que está aqui também em ferramentas, é o traduzir o documento. Ele pode ser usado de duas formas. Eu posso, então, tem aqui um texto em português, eu vou clicar em traduzir documento, e ele vai gerar uma cópia desse documento, e eu posso escolher em que idioma. Então, eu quero que essa frase ali, eu quero ver como é que é essa frase em francês. Eu vou clicar em traduzir, e ele vai gerar um outro documento. Ele vai dizer no título, né, que ele é uma cópia traduzida do documento X, e vai trazer o texto, então, na língua que eu escolhi. Então, é um recurso diferente, e ele também faz o inverso. Então, se, por exemplo, eu, como professor, quero ler um artigo numa língua que eu não domino, eu posso selecionar trechos deste artigo, jogar aqui no documento, né, e da mesma forma, eu vou aqui em ferramentas, traduzir o documento, e ele vai gerar um novo documento com a tradução daquele texto para a língua portuguesa, se assim eu escolher. Então, é um recurso bem interessante, que daqui a pouco os professores de língua inglesa também podem estar explorando de uma outra forma com os estudantes. Ok? Então, como todos os documentos Google, no canto superior esquerdo, a gente vai nomear esse documento. Vai ficar salvo lá no Drive com o nome que a gente colocou ali. Da mesma forma, quando a gente vem aqui em compartilhar, a gente pode colocar o e-mail de alguém com quem a gente deseja compartilhar esse documento, e sempre selecionando se eu quero que a pessoa seja só leitor, se a pessoa seja comentarista ou editor do meu material. O comentarista é aquela pessoa que só vai poder fazer os apontamentos ali na lateral que eu mostrei antes. Então, se, por exemplo, eu fiz um texto e eu quero pedir para um colega que ele faça a correção para mim, eu posso liberar para ele somente como comentarista, ele vai colocar as observações dele ali ao lado, e eu depois vou poder editar esse documento e fazer as alterações que eu considerar pertinente dos comentários que essa pessoa fez. Observem que toda vez que a gente compartilha com alguém que não é do domínio da secretaria, ele vai pedir se eu quero mesmo compartilhar com essa pessoa. Então, isso é uma maneira também de garantir que a gente esteja compartilhando os documentos com as pessoas certas, né? A gente não envie para pessoas que não devam estar acessando estes documentos. A gente pode, então, já falei da imagem, aqui tem um recurso que ontem no Google Formulários um prof pediu, e no Google Formulários a gente não consegue ainda inserir equações, mas no Google Docs sim. Então, se a gente vier aqui em inserir, além de poder inserir imagem, uma tabela, um desenho, um gráfico, linhas, né, a gente pode inserir, então, equações. Então, quando a gente clicar aqui, vai aparecer embaixo da barra de ferramentas, a gente vai clicar aqui em nova equação, e vai poder selecionar, então, quais são os símbolos que eu quero utilizar para montar minha equação, né?
a pouco eu estou trabalhando em expressões numéricas, preciso dos parênteses, das chaves, colchetes, quero colocar alguma setinha, e aí eu vou selecionar ali e vai aparecer, então, no meu texto, os símbolos que eu selecionei, que eu escolhi. Aqui joguei símbolos aleatórios, os professores de matemática vão poder, com essa ferramenta, criar várias equações. Então, uma maneira de utilizar esse recurso quando o prof for montar o seu material, até na questão da montagem do material físico, preciso montar equações para o meu aluno, como é que eu faço? Então, um recurso bem importante. Tá? E aqui em arquivo, a gente vai ter sempre o histórico de versões. Então, como eu falei antes, se é um texto, é um material que está sendo editado por vários alunos, quando a gente clica aqui em ver histórico de versões, vai aparecer no canto direito da tela todas as edições anteriores. Obviamente, como esse é um documento novo, se eu clicar na edição anterior, era um documento em branco. Mas aqui é bem importante, porque se teve as alterações realizadas por outros alunos, tudo vai aparecer aqui. Isso é uma forma também de resgatar aquele trabalho que daqui a pouco aconteceu algum probleminha, né? Então, digitei lá, fiz várias coisas, o meu colega de grupo entrou e apagou tudo. Aí a gente pensa, perdemos o trabalho, e agora onde é que eu vou achar? Então, se eu vier no histórico de versões, eu consigo voltar naquela última vez que eu mexi e vai aparecer ali a versão antes da alteração feita pelo meu colega. Tá? Então, é um recurso também bem importante. E a gente tem aqui também o download, que a gente pode fazer desse arquivo, né, que a gente vai utilizar mais, talvez, o PDF, ou ainda o Word, o Open Document. Então, eu posso baixar esse arquivo para o meu computador. Lembrando que, se eu voltar aqui para a página inicial do Google Documentos, está salvo ali automaticamente o arquivo que eu estava mexendo. Então, pertencem a mim, porque é que criei o arquivo, SMED Test. Então, observem que em nenhum momento eu cliquei em salvar. Ele vai salvar de maneira automática. E clicando aqui, eu posso, então, renomear este arquivo, remover, posso abrir uma nova janela ou ainda tornar ele disponível offline. Posso ativar isso para todos os arquivos. Então, eu quero poder visualizar esse arquivo quando eu estiver sem internet, eu quero olhar ele, mexer, ver como é que ficou o meu trabalho. Ok? Acredito que do Google Documentos ele é o mais tranquilo, nós já utilizamos muito no nosso dia a dia. E vamos ter também, então, o Google Apresentações, então. Vi que tem uma pergunta ali sobre se é um documento por aluno, se ele vai gerar uma cópia. Depois que eu terminar de falar dos três, eu vou lá para o Google Sala de Aula e vou relembrar um pouquinho, porque eu já falei na outra live, mas aí a gente relembra como é que a gente faz para enviar um por aluno e como é que a gente visualiza, tá? Então, aqui no Google Apresentações, da mesma forma, a gente pode vir aqui, para ver o de qualquer pessoa ou só os pertencentes a mim. E da mesma forma, sempre que eu for criar uma nova apresentação, eu venho em apresentação em branco. Observem que todas as ferramentas Google, elas têm o mesmo padrão de tela. Então, isso simplifica bastante conforme a gente vai mexendo. Por isso que se torna bem intuitivo. Porque a gente já conhece alguns desenhos, os locais onde se encontram. Então, muita coisa vai se repetir. Então, por exemplo, aqui no Google Apresentações, a gente vai ter também aqui no canto superior direito a opção para compartilhar o nosso arquivo e para inserir comentários.
né? Então, fica no mesmo lugar lá do Google Documentos. E da mesma forma, no canto superior esquerdo, a gente vai adicionar o título da nossa apresentação. Então, também, como a gente usa lá no Libre, ou ainda quem utiliza o PowerPoint, tem o mesmo formato, né, as mesmas funções. Aqui no canto direito, então, a gente vai ter a opção de temas. Aqui tem uma curiosidade importante. Ele nos oferece alguns temas que a gente pode escolher. Então, gosto desse aqui, vou selecionar e ele vai aparecer na minha tela. Ou ainda, eu posso clicar em importar tema. Então, digamos que eu tenho aquele arquivo lá de PowerPoint que eu criei há anos atrás e que tem aquele fundo que eu gosto, que eu acho bonito e que não aparece aqui nas opções do Google Apresentações. Então, eu vou clicar em importar tema e eu vou vir aqui em Upload e eu vou achar esse meu arquivo antigo, que tem o fundo que eu gosto de usar, lá no meu computador. Então, eu vou entrar no meu computador, vou achar o meu arquivo, e aí ele vai carregar o fundo que tinha aquela apresentação. Então, observem que aqui eu estou importando o tema, não estou importando o conteúdo do slide, ok? Então, aqui é para quando realmente tem um fundo de apresentação que eu quero utilizar, bem específico. E aí ele vai importar esse tema. Então, observem que ele importou somente o tema, ele não importou o título, nenhuma informação que tinha nos slides. Tá? Então, aqui é mais uma questão de configuração. E aqui no cantinho, ó, na barra de ferramentas, a gente vai ter, então, para adicionar novos slides, o desfazer, refazer a impressão, um acesso rápido para inserir caixa de texto, imagem, formas e linhas, o adicionar comentários, então, assim como lá no Google Documentos a gente arrastava para o ladinho e aparecia a imagem dos comentários, aqui ele vai estar na barra de ferramentas. A gente pode ver aqui a questão do plano de fundo, o layout que a gente gostaria de utilizar. Então, aqui nesse slide eu quero um layout com 2 espaços, que eu vou colocar subtítulos, ok? E a gente pode ainda definir a transição dos nossos slides. Então, quando a gente clica aqui em transição, vai abrir aqui na lateral direita, e aí eu quero que o título, ele venha em dissolver, e quando eu clicar em reproduzir, eu vou poder visualizar como é que essa transição vai acontecer. Então é assim que meu aluno vai visualizar quando eu mexer nesse slide. No segundo, eu quero colocar deslizar para a direita. Mas como é que vai ficar isso para o meu aluno? Deixa eu colocar aqui um título. Vou clicar aqui em reproduzir. E eu consigo ver como é que vai ser a transição de um slide para o outro. Ok? Essa ferramenta ela é bem importante de poder visualizar slide por slide, porque muitas vezes a gente acabava clicando aqui em apresentar e ficava ali mexendo e passando toda a nossa apresentação para ver se as transições estavam funcionando. Então, essa é uma maneira mais rápida de a gente utilizar esse recurso. Ok? Também a gente tem aqui uma ferramenta bem legal de inserir vídeos, que eu quero mostrar para vocês. Então, se a gente vier aqui em inserir vídeo, a gente pode tanto escolher um vídeo que a gente tenha no nosso Google Drive, quanto inserir um link de um vídeo que a gente já escolheu, ou ainda, quero procurar um vídeo, lembrei que seria legal colocar um vídeo nos meus slides, eu posso pesquisar no YouTube. Vou selecionar o vídeo que eu escolhi. E aqui é importante, que quando a gente vem aqui em posição, eu posso escolher se eu quero que ele fique centralizado,
no canto da tela, né? Eu posso mover este vídeo, mas um recurso que é bem importante a gente utilizar para a questão da visualização do vídeo com o estudante, a gente pode deletar, né, esse layout do fundo. Para a gente poder enxergar o nosso vídeo no tamanho da tela, né? Para a gente poder aumentar o quanto a gente quiser, tá? Então, um exemplo legal da formatação do vídeo, também aqui na lateral direita, é a questão do tempo. Esse vídeo que eu escolhi tem 1h05, mas eu não quero que a pessoa assista todo o vídeo. Eu quero que ela assista a partir do minuto 5 até o minuto 7 só, que é a parte que me interessa. Então, a gente pode delimitar o tempo do vídeo. E quando o estudante for visualizar os slides, ou a gente for apresentar, ele vai exibir somente aquela parte do vídeo que a gente escolheu, ok? Muitas coisas para lembrar. Assim, e aqui, quando a gente vem em explorar, se eu não tenho nada no fundo da minha tela, eu posso escolher, para ficar com uma tela inteira. Então, eu posso escolher se eu quero um fundo branco ou um fundo escuro, né, dependendo do vídeo que eu vou exibir. Então, se o meu fundo tiver layouts, eu vou ter que mexer no vídeo, né, no tamanho do vídeo de maneira manual. Se eu tirar os layouts do fundo e clicar aqui no canto, então, na parte inferior, explorar, eu consigo colocar esse layout de tela inteira, ok? A gente também tem um recurso legal, que é o de inserir gráficos. Então, estou fazendo uma apresentação e eu quero inserir um gráfico. Vou escolher aqui o de pizza. Quando a gente escolhe um modelo de gráfico pronto, né, então aqui eu não tinha colocado nenhuma informação, ele me trouxe esse modelo. A gente vai clicar aqui no canto superior direito e a gente vai colocar abrir documento original. E aí ele vai colocar o exemplo que tinha ali no modelo pronto. E aí, em cima disso, eu vou poder alterar esse gráfico, né? Então, se eu quero criar um gráfico que tem 3 a 4 informações simples, eu posso pegar esse modelo já pronto e alterar ali na hora. Eu não preciso primeiro criar a planilha no Google para depois transformar em um gráfico. Então, eu quero mudar, vou mostrar o modelo aqui embaixo, e enquanto eu edito, eu já consigo visualizar como é que vai ficar o meu gráfico. Então, eu quero botar que o sexto ano A tem 24 alunos, o sexto ano B tem 26, o sexto ano C tem 23, e eu não preciso desse quarto espaço. Então, ele automaticamente alterou as informações do gráfico, e aqui no Google Apresentações, eu vou clicar em atualizar, e ele vai colocar, então, as novas informações. Então, esse recurso do gráfico no Google Apresentações, ele é interessante quando eu tenho um gráfico pequeno que eu quero inserir com poucas informações. A gente pode ainda inserir um gráfico que ele já existe lá no meu Planilhas. Então, tem aqui a opção, ó, do Planilhas. Então, eu vou clicar ali. Ele vai abrir todos os gráficos que eu já gerei no Google Planilhas.
Tá? Então, por isso que é sempre importante nomear os nossos arquivos. E eu sei que o que eu quero está aqui no modelo teste. Então, quando eu clicar, vai aparecer os gráficos. Aqui no modelo teste tinha só um gráfico, mas poderiam ter mais. E eu vou selecionar o gráfico que eu desejo utilizar. Então, observem que aqui eu puxei o gráfico lá do Planilhas para essa tela. E a gente pode, obviamente, mudar o tamanho, centralizar, se quiser colocar mais para baixo, colocar um título. Então, tem todas essas funções. Aqui em apresentar é onde a gente clica quando a gente quer visualizar a apresentação, ou se a gente estiver em uma aula ao vivo, é onde a gente vai clicar para ver a nossa apresentação de slides, como é que ela ficou, e passar para os alunos. Tá? E a gente pode também, da mesma forma, vir aqui em arquivo e fazer um download desse arquivo no PowerPoint, ou no PDF, em forma de texto simples, em forma de imagem. Então, a gente consegue fazer isso. Tem a mesma versão de resgatar os históricos de versões, então sempre vai aparecer aqui no canto direito. Então, se eu quiser voltar numa versão antiga, eu posso. E aqui, obviamente, a gente vai ter as questões, né, de edição, colar, recortar, desfazer, fazer. Aqui no verde a gente pode colocar uma tela maior, se a gente quer ou não exibir a régua, o alinhamento de grades. Aqui inserir já falamos, né, sobre a questão aqui do vídeo, que eu acho que é o recurso mais importante, o gráfico que a gente também utiliza bastante, mas a gente pode inserir caixas de texto, a gente pode inserir áudios. Então, eu gravei um áudio e eu quero selecionar, no caso não tenho nenhum, mas eu gravei um áudio, tenho lá o áudio, gravei lá no Whats, o áudio explicando um conteúdo, eu posso passar ele para o meu Google Drive e inserir ele num slide, vai ficar aqui no cantinho, uma caixinha de som, e quando o aluno clicar, ele vai poder visualizar não, né? Ouvir o áudio que eu inseri no slide. Aqui a gente consegue duplicar o slide, excluir, pular, alterar o layout, plano de fundo, transições. Então, aquelas ferramentas que a gente já utiliza nos recursos similares ao Google Apresentações. Eu vou voltar lá no Google Sala de Aula para responder a pergunta que a colega fez antes, sobre como que eu organizo, né, para o meu aluno esse recurso. Eu vou entrar aqui numa turma. Vir em atividades. Criar atividade. Então, vou colocar um título. Posso colocar uma instrução do que eles têm que fazer com esse material. E quando a gente clica aqui em adicionar, a gente pode selecionar, né, de diferentes locais. A gente, no caso, vai escolher do Google Drive um arquivo. Que aqui vai ser este exemplo. Então, aqui no canto direito, a gente pode selecionar. Se eu colocar, os alunos podem visualizar o arquivo, significa que eles vão poder abrir esses slides e visualizar em forma de apresentação. Né? Então, se, por exemplo, é um material complementar, que eu quero apenas que ele olhe, visualize, relembre o conteúdo, eu posso utilizar esse recurso. Se eu colocar que os alunos podem editar o arquivo, significa que todos os alunos vão editar o mesmo arquivo. Então, que nem o exemplo que eu dei ontem do Jamboard. Se eu colocar, todos vão mexer no mesmo arquivo.
tá? E aqui ainda eu posso gerar uma cópia para cada aluno. Então, se eu coloco aqui, gerar uma cópia para cada aluno, quando eu for lá em atividade, vai aparecer o nome de cada aluno e embaixo vai ter um arquivo. Então, isso faz com que não tenha necessidade do estudante baixar o arquivo, fazer o download, salvar com outro nome. No momento que ele abrir e editar, já vai ficar salvo automaticamente para o professor a visualização de tudo que ele fez, tá? Também, se eu quero trabalhar, fazer uma atividade em grupos, nada impede que eu coloque que os alunos podem editar o arquivo, e quando eu venho aqui em todos os alunos, no caso essa turma não tem estudantes, mas digamos que aqui aparecesse a lista de todos os alunos, e eu quero selecionar, então, que eu vou liberar esse arquivo só para a Amanda, para o João e para a Paula, porque eles são um grupo. Então, esses 3 vão conseguir editar o mesmo arquivo, ok? Aí, no caso, só a gente teria que criar uma atividade para cada grupo para poder fazer essa organização, ou criar arquivos diferentes e disponibilizar para estudantes diferentes. Lembrando que aqui também eu posso vir em turma, então digamos que eu criei essa atividade que eu não quero só a turma teste tenha acesso, eu quero que o 6º ano B também receba esse material. Então, a gente pode selecionar aqui várias turmas. Então, o prof da área 2, que tem um material lá que é para o 6º ano A, B e C, pode já programar aqui para as 3 turmas. E vai criar a atividade. Lembrando que essa ideia do compartilhamento, ela é importante quando eu tenho uma atividade, porque eu sempre posso vir aqui na opção material. Então, esse símbolo que tem aqui do ladinho, ele aparece para o aluno. E o aluno vai saber que em material é uma coisa a mais que o professor está colocando para que ele, pode ser uma leitura complementar, pode ser um vídeo explicativo, pode ser um vídeo com uma correção de exercícios anteriores, tá? Então, a gente tem que observar para que não fique tudo como atividade. Porque quando eu coloco atividade, implica que o aluno tem que me devolver alguma coisa. E quando eu coloco material, significa que ele vai só visualizar o que eu disponibilizei. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha se teve mais perguntas. Por enquanto, acho que tá tranquilo, né, pessoal? Então, já vamos aproveitar e vamos lá para o Google Planilhas. Esses 3 recursos de hoje, eles são mais tranquilos justamente porque nós já utilizamos eles em outros formatos. Então, a gente já sabe o que eles englobam, né, que materiais a gente tem ali, que recursos a gente vai utilizar. Então, a gente já sabe que se a gente quer fazer uma planilha, eu vou usar o Google Planilhas, né, o nosso Excel, é muito mais fácil do que eu fazer, talvez, uma tabela no Word. Então, a gente também tem que reconhecer quais são os recursos mais importantes de cada um dos aplicativos do Google, tá? Então, o objetivo também dessas lives é que a gente observe para que cada uma delas serve, justamente para poder fazer uma escolha de como utilizar os recursos da maneira que seja mais fácil e pertinente para o professor. Então, daqui a pouco o professor de matemática quer criar uma planilha que vai fazer com que os alunos tenham que calcular, tenham que ver a média, tenham que montar gráficos. Isso talvez para o professor de língua portuguesa não seja tão interessante, ele vai preferir trabalhar com o Google Documentos. Então, é importante a gente conhecer os recursos para verificar, então, qual que a gente quer utilizar. Então, da mesma forma, a gente vai ter aqui todos os arquivos anteriores, a gente pode escolher, então, se é os que pertencem só a mim, ou seja, aqueles que eu criei e editei, ou aqueles que pertencem a qualquer pessoa, que talvez um colega compartilhou comigo, ou o vice-diretor montou uma planilha e ele compartilhou através do Google Drive, e agora eu preciso alimentar essa planilha, ela vai estar disponível aqui, tá? E, de novo, aqui em documento em branco,
a gente pode criar um documento novo que a gente não utilizou ainda. Quando a gente cria um documento, né, mais uma vez, a gente vai ver que tem a mesma estrutura de antes. Então, aqui no canto direito, a gente vai poder acrescentar comentários, compartilhar o nosso arquivo. No canto superior esquerdo, a gente vai poder nomear a nossa planilha. A gente vai ter uma barra de ferramentas com os recursos básicos, né? Observem que esses recursos básicos, eles variam de um aplicativo para o outro, né? Então, lá no Google Documentos, o mais importante era a questão aqui da fonte do texto, letra, tamanho, cor, e aqui já no Planilhas a gente vai ter alguma questão aqui de equações, de filtros, de gráficos, que é o objetivo maior desse recurso, tá? Então, embora os recursos estejam, né, que a gente tem acesso rápido a vários recursos, o aplicativo em si já nos dá algumas dicas de quais são os recursos mais utilizados. Então, aqui a gente tem alguns recursos matemáticos, a porcentagem, moeda, casas decimais. Então, a própria barra de ferramentas nos diz quais são as possibilidades que a gente tem para formatar, né, o nosso arquivo, tá? Vou pegar aqui uma planilha já existente e vou linkar com algumas coisas que a gente conversou ontem lá sobre o Google Formulários. Então, eu tenho aqui uma planilha, quando eu terminei meu Google Formulários, lá em cima, em respostas, depois que todos os meus alunos preencheram, eu gerei um arquivo com todas as respostas. Então, aqui, a gente vai fazer uma seleção, né? Eu quero visualizar a minha tabela. Como é que eu vou mexer, o que eu vou fazer. Então, a gente pode selecionar aqui a primeira linha. E eu posso vir aqui em ver, congelar. E eu quero congelar uma linha, essa que eu selecionei. Para que serve essa opção de congelamento? Observem aqui, ó, a primeira da lista é uma aluna do sexto A. E aqui em cima eu tenho as perguntas do meu formulário. Observem que conforme eu vou descendo a lista, os títulos aqui em cima permanecem. Ou seja, eu consigo ver que essa coluna aqui se refere à pergunta número 2. Então, uma maneira da gente visualizar sem perder essa informação aqui em cima. Lá no nosso caderno de chamada, a gente utiliza o congelamento, né, também da coluna. Então, eu quero congelar essa coluna aqui, eu vou vir em ver, congelar coluna. E agora, quando eu passar para o lado, ó, eu vou, que tem a Emily. Eu estou indo para o lado para ver as perguntas. Só um minutinho que não congelou. E aí, conforme eu vou para o ladinho, ó, observem que a lista do nome dos alunos permanece. Então, eu não vou me perder na hora de olhar os itens da coluna ou da linha, tá? Depois que eu não quero mais, eu venho aqui em ver. E eu vou botar que eu não quero congelar nenhuma linha e nem nenhuma coluna. A gente pode também ocultar colunas. Então, por exemplo, aqui a coluna da pontuação, eu não utilizei.
Então, eu posso clicar aqui, ocultar coluna, e essa coluna vai sumir. Mas ela vai sumir de maneira temporária, porque se eu vier aqui na flechinha, ela volta a aparecer, né? Então, eu posso ocultar colunas que naquele momento que eu estou analisando essa tabela não são do meu interesse mexer naquele momento. Preparei um outro arquivo com um pouco menos de informação para a gente trabalhar com a questão dos filtros. Então, a gente tem aqui uma tabela, tem o nome dos estudantes, a nota 1 e nota 2, por exemplo. E aí, a gente pode selecionar essas duas informações e vir aqui, né, ele vai nos pedir se a gente quer fazer a soma, a média, né, tem algumas operações básicas. Aqui, no caso, eu quero a média do aluno. Então, ele vai gerar ali a fórmula. E vai aparecer a média. Então, uma coisa muito boa do Planilhas, no caso, esse gráfico eu já tinha ele antes aqui, é que quando a gente realiza uma operação em uma linha, a gente pode reproduzir ela nas outras, puxando aqui por essa aba, né? Então, lá na primeira, eu calculei a média, e quando eu arrasto, eu consigo reproduzir essa mesma operação para todas as linhas da minha tabela. Tá? E a gente tem, então, um recurso que é bem interessante, que é o recurso do filtro. Então, eu vou selecionar as minhas 4 colunas, vou vir aqui em criar nova visualização com filtro. E aí, eu vou poder explorar os filtros que eu quiser. Então, eu posso vir aqui em nome e eu quero classificar de A a Z a minha lista. Então, colocou em ordem alfabética, ó. Então, tem aqui a média de cada aluno e a minha listagem está por ordem alfabética, que antes não estava. Eu posso ainda ordenar pela média. Eu quero colocar da média mais alta para a média mais baixa. Então, eu vou dizer A, ou da mais baixa para a mais alta. Então, eu vou selecionar e ele vai colocar, ó, os que tiraram 10, 9, 8. Ok? Então, a gente pode também usar esse filtro para ordenar o nosso material, mas a gente também pode usar esse filtro para diminuir o número de informação que a gente está visualizando. Então, se eu clicar aqui em média, observem que aqui aparecem todas as opções, ó. Tá? Filtrar por valores. E eu não quero visualizar os alunos que tiveram uma boa média. Eu quero visualizar aqueles alunos que ficaram abaixo da média 7, que é a média da minha escola. Eu quero saber quem são aqueles alunos que não foram bem. Vão precisar dos estudos de recuperação, que talvez vão precisar de uma progressão. Quando eu clicar aqui em OK, ele vai filtrar e vai me exibir só os alunos que tiveram média inferior a 7. Observem que se eu já tenho um gráfico aqui, ó, ele vai atualizando de acordo com o meu filtro. Então, antes tinha de todos os alunos, agora que eu filtrei só esses, ele está mostrando só destes alunos. Ok? Então, aqui é uma maneira de também, se eu quero gerar um gráfico, né, eu posso gerar um de todos e depois ir fazendo em grupos. Mesma coisa se eu quiser filtrar aqui e colocar ao contrário, eu quero ver só quem tirou acima de 8. Eu vou selecionar. E vai aparecer aqui todos os alunos que tiveram média superior a 8. Então, o filtro ele serve para quando eu quero encontrar uma informação, né, mais específica.
lá usando o modelo antes que a gente tinha lido diagnóstico, que tinha alunos do sexto ano A, B e C, e digamos que nas 3 turmas tem um total de 8 crianças que se chamam Carolina, e eu não estou encontrando as respostas da Carolina do sexto B. Eu posso filtrar pelo nome Carolina, aí vão aparecer todas as Carolinas e eu vou conseguir identificar se ela fez ou não o formulário. A gente pode utilizar esse filtro também por condição, só que aqui no caso, vamos ver aqui, aqui a gente não tem textos, né? Mas se fosse, por exemplo, ali no da diagnóstica, a resposta correta era sorrir. Então, eu quero identificar todo mundo que respondeu sorrir, eu consigo também filtrar por palavra. E daqui a pouco eu quero fazer um filtro só das meninas. Então, eu vou enrolando aqui e vou tirar os meninos da lista. Então, a gente pode ir mexendo nesse filtro para localizar informações que são importantes. Então, a gente pode também vir aqui, tá no nosso acesso rápido, ou aqui em inserir gráfico. Deixa eu só apagar esse aqui para... Ó, então, ele já nos dá sugestões de gráfico. Então, o primeiro gráfico eu tinha selecionado só as colunas nota 1 e 2, ele gerou um gráfico. Se eu estou com todas as colunas selecionadas, ele gera um outro. E quando a gente vem aqui nas 3 bolinhas, a gente pode clicar em editar. E aí, aqui na primeira parte, a gente vai poder escolher o modelo do gráfico que a gente quer utilizar. Então, dependendo do assunto que a gente está trabalhando, por exemplo, aqui é um gráfico que um gráfico de pizza não vai ser interessante, porque eu estou trabalhando com nota 1, nota 2 e média. Talvez se eu estivesse trabalhando só com nota 1, é uma coisa que eu poderia utilizar. Então, a gente pode escolher qual é o gráfico que melhor utiliza. Né? Aqui o eixo que eu quero utilizar, então aqui no caso é o nome dos estudantes, a legenda. Então aqui a gente consegue fazer todas as alterações, e aqui em personalizar também a gente pode redefinir esse layout, a gente pode inserir um título. Eu não quero que o título seja nota 1, nota 2 e média. Eu quero que o título seja sexto ano A 2020. A gente pode inserir legendas. Então, quando a gente clica no gráfico, editar, vai aparecer aqui no canto direito todas aquelas possibilidades. A gente pode excluir o gráfico, a gente pode fazer o download dessa imagem, né? Então, como imagem ou como um PDF. Eu quero gerar vários gráficos que depois eu vou inserir como imagem lá num arquivo de Word, por exemplo. Posso fazer isso, posso publicar, posso copiar, posso mover para uma página própria, então vai abrir só o gráfico. Então, são recursos aqui importantes do gráfico. E aqui também, se eu vier em histórico de versões, eu consigo ver o que foi alterado ou não. Posso fazer o download em Excel, ou um PDF, um Open Document. Posso adicionar um atalho no Google Drive, daqui a pouco é a minha planilha da escola, eu acesso ela todos os dias, eu quero deixar ela num lugar de destaque. Então, tudo isso também está disponível aqui. As edições, mesma coisa que nós falamos antes, né? Formatar, ferramentas. Não sei se alguém tem alguma pergunta.
E, de novo, né, sempre que a gente volta para essa tela inicial, vai aparecer todas as nossas planilhas anteriores que a gente já utilizou e já mexeu. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, eu vi que uma prof pediu para inserir um áudio. Tá, então, um minutinho que eu vou achar um áudio que eu tenha disponível para poder inserir num slide. Esse recurso de inserir o áudio nos slides, ele pode ser usado tanto pelo aluno quanto pelo professor. Então, eu já fiz trabalho com os estudantes, onde eles tinham que bolar os slides sobre um assunto e inserir a voz deles explicando. Então, uma maneira de a gente ter interação dos alunos, né, participação deles, oral, que às vezes, nessa distância, o aluno acaba não tendo a oportunidade de falar, ou daqui a pouco, lá na sala do Meet, ele não abre o microfone, não abre a câmera, e aí a gente não ouve o nosso aluno. E também para o professor, que daqui a pouco eu vou montar os slides com uma explicação, e aquele aluno que não estava no ao vivo, ele pode ver os meus slides depois e ouvir a minha voz, né? Até ontem teve uma prof que comentou, eu não me sinto confortável para aparecer no vídeo, ou quando eu me gravo eu não gosto. Então, o áudio é uma coisa muito mais controlada. Por quê? Porque eu gravo um pequeno trecho e eu posso inserir depois no slide conforme eu estou dando a minha explicação. Não tem também aquela pressão de aparecer o nosso rosto, que é uma coisa que muitos professores não se sentem tão confortáveis. Vamos ver se eu consigo encontrar um áudio. Já estou abrindo aqui também o Google Apresentações para já mostrar para vocês como é que a gente insere, como é que o aluno visualiza. Alguém tem mais alguma pergunta sobre as ferramentas de hoje, enquanto eu vou abrindo aqui? Eu acredito que essas 3 ferramentas de hoje, elas já nos são mais conhecidas, e como eu falei, muitas das informações que a gente encontra em uma delas se repetem nas outras, então isso é um facilitador. Então, como eu falei ontem, a melhor coisa que a gente pode fazer nesse período de novembro e dezembro é ir mexendo nas diferentes ferramentas, identificando quais são as ferramentas que eu gosto mais, que tem mais a ver com a minha disciplina, que eu sinto que vão ser interessantes para o meu aluno. A ferramenta que eu utilizo lá com a área 1, às vezes, não é a mesma que vai ser interessante para a área 2. Então, a gente precisa ter essa consciência das ferramentas. E também, como alguém colocou ali no chat antes, tem toda aquela questão de se eu vou enviar essa atividade para o aluno que não vai estar recebendo o material online, ele vai estar recebendo só impresso. Então, como é que eu vou estar fazendo isso com o meu estudante? Como é que eu vou adaptar para que ele também tenha acesso a essa informação de uma maneira legal, né? Que não fique só para o aluno
que tenham acesso, tanto não só à internet, mas como o Wagner falou antes, né? Os alunos não têm a internet, mas não têm o equipamento para utilizar adequado. Tá? Vamos ver se agora vai funcionar aqui o áudio que eu consegui. Deixa eu fazer um teste. Vou desligar meu microfone rapidinho. Rule of regular verb. Ok. Acho que vai funcionar. Então, vamos compartilhar minha tela de novo. Eu vi que tem gente colocando ali que são muitos recursos. Realmente, são muitos recursos. E se a gente for ser bem honesto, nem mostrei todos os recursos que tem, né? Escolhi alguns. Então, na verdade, a gente tem que ir mexendo mesmo para conhecer, ir testando, né? Muitas das coisas aqui a gente utiliza e vê que não dá certo, que não funciona. Muita gente está perguntando sobre a educação infantil. Ontem eu mostrei o Jamboard. Quem assistiu, acho que para educação infantil é um recurso valiosíssimo, porque dá para trabalhar com imagens, com cenários, com a interação deles, né? Então, quem não assistiu ontem, o do Jamboard, aquele recurso é extremamente importante também para os períodos ali de alfabetização, tem várias coisas que a gente pode explorar. E agora eu vou mostrar a questão de inserir o áudio que a colega pediu. Acho que agora a minha tela foi. Então, a gente tem aqui os slides. Como é que eu vou inserir um áudio? Que antes eu não tinha um exemplo para mostrar, mas a colega pediu, a gente atende. A gente vai vir aqui em inserir áudio. Vou ter que copiar um aqui no meu Drive. Esse recurso que eu vou mostrar agora do áudio, ele é bem interessante também para a educação infantil e anos iniciais, né? Ali na área 1. Por quê? Porque eu posso montar, por exemplo, eu quero fazer uma contação de histórias. Então, em cada um dos slides, eu posso colocar uma figura e eu posso inserir a minha voz em cada um deles, contando o que está acontecendo em cada imagem. Ou ainda, pensando, né, até numa coisa mais lúdica, assim, com o corpo. Posso colocar uma imagem, né, do que eles vão ter que fazer e uma voz explicando que movimento que eles têm que fazer com o corpo. Então, a gente pode utilizar esse recurso, imagem e voz, para trabalhar com os estudantes essa questão da interação, né? Então, para o aluno sentir que ele está mais próximo do professor, que ele está conseguindo interagir com o professor. Então, é uma maneira legal de fazer para a área 1, tá? Vamos ver se carregou. Acho que ele está procurando. Entrou agora em Receitas. Vamos ver se agora vai. Inserir áudio.
eu acho que o formato desse áudio não corresponde. Esse áudio aqui deve ser um áudio de Whats. Mas eu vou mostrar para vocês como é que fica uma apresentação com o áudio, tá? Só o passo a passo aqui para a gente lembrar. Inserir áudio. E aí você tem que ter os áudios salvos no seu Drive. Eu copiei um áudio aqui pro meu Drive, mas por alguma razão ele não está carregando. Tá? Mas aí vocês com o tempo vão ter o áudio, vão selecionar e vai abrir uma caixinha como essa que eu vou mostrar agora. Então, quando o aluno for visualizar, ele vai visualizar todos os slides. E no cantinho que eu escolher, né, vai ficar visível uma caixinha de som. Quando a gente clica, vai rodar o som. Vai ter a caixinha, a gente clica e vai rodar o áudio. Eu escolhi bem uma apresentação que os áudios não estavam inseridos no slide. Estamos procurando que a gente ache um exemplo. Sobre a questão da educação infantil e da área 1, a gente tem que tentar transportar esses recursos, né? Então, daqui a pouco, tem a opção de vídeo que a gente pode inserir, tem a opção da imagem, tem esse recurso da voz do professor. Daqui a pouco, para o estudante da área 1, a gente não precisa utilizar todos os recursos na sua totalidade. Então, por exemplo, eu quero fazer um trabalho com os estudantes sobre o folclore, e eu vou passar um videozinho sobre o folclore para o meu estudante assistir, e eu vou disponibilizar uma imagem que os pais em casa podem imprimir, ou que a criança vai, a partir daquele videozinho, vai fazer uma produção própria, e depois ela vai postar uma foto desse desenho que ela fez, ou se a gente fez uma brincadeira sobre o Saci Pererê, ela vai ter que depois fazer um videozinho mostrando como é que ela fez essa brincadeira. Então, a gente precisa pensar na área 1, em específico, né, a questão ali da educação infantil, a gente tem a questão de buscar essas interações. Então, a gente pode, em alguns momentos, talvez, estar utilizando os recursos, as ferramentas Google, para motivar o aluno a participar, mas a gente não precisa que ele entregue a tarefa como utilizando a ferramenta Google. Tá? Então, a gente não precisa utilizar as ferramentas e que o aluno também utilize a ferramenta. A gente pode colocar a ferramenta para ele reconhecer aquele conteúdo, aquele tópico que a gente está trabalhando, mas ele
pode apresentar de uma outra forma, né? A gente precisa, principalmente na área 1, eles ainda têm questão motora, assim, a gente precisa explorar bastante. Então, daqui a pouco, a atividade vai ser um videozinho dele fazendo recorte, a foto de como ficou, o trabalho que ele fez. Então, essa é uma outra forma de a gente trabalhar com a área 1 e com a educação infantil, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas, que antes eu não estava conseguindo visualizar. Vi que tem bastante comentários ali sobre a questão da educação infantil e área 1. Na verdade, a gente pode até se propor a mais adiante fazer uma troca, né? As escolas falaram mais de modo geral, e como a gente pode ver, por exemplo, o exemplo de hoje do Caldas Júnior, eles estão utilizando a ferramenta só com a área 2. Por quê? Porque a área 1 ainda não sentiu que está dominando, né? E a gente sabe que na área 1, eles ainda dependem muito dos pais para o acesso aos materiais. Então, por exemplo, a aula ao vivo, a criança da área 1 não tem o celular próprio, então ela vai ter que esperar o pai chegar do trabalho, alguém que coloque para ela assistir. Então, a gente sabe que todos esses são fatores que inibem a participação das crianças menores. Respondendo a pergunta sobre a compatibilidade dos áudios, eles teriam que ser em MP3 ou WAV. Mas eu tenho alguns alunos que, quando entregaram o trabalho, eles conseguiram inserir os áudios do WhatsApp, por exemplo, eles mudaram o formato. Então, dá para fazer adaptações. E se você tem um microfone no seu computador, você pode gravar os áudios direto no seu computador, armazenar eles, né, num gravador de áudio no computador e depois só inserir no slide. Não sei, pessoal, se vocês têm mais alguma pergunta. O formato tem que ser MP3 ou WAV, que é um tipo de áudio. Mas, normalmente, quando tu for inserir, ele vai te dizer se não é compatível. Então, assim, para a área 1 de hoje, do que a gente viu ali das apresentações, eu dou essa sugestão. Né? Daqui a pouco criar uma historinha, inserir a sua voz contando, pedindo para eles fazerem coisas durante a atividade. E se eu estou contando a historinha, por exemplo, do chá das 10, que tem a contagem, eu posso pedir para eles irem fazendo com as mãos, eu posso pedir até para eles irem respondendo, porque a criança, ela é tão inocente, tão participativa, tão envolvente, que às vezes ela está assistindo um vídeo que é gravado pelo professor e ela está respondendo, né? Então, a gente pode utilizar isso para que ela tenha aquele momento de interação em casa, que é tão importante, que a gente faz na escola, né, com os colegas, com os professores. Então, é uma maneira de ela também estar interagindo, tá? Eu espero ter respondido as dúvidas de todos. Sei que muita coisa a gente acaba não aprofundando tanto. Para a área 1,
A gente pode pensar depois em, de repente, montar um grupo de pessoas que tenham interesse em pensar em estratégias específicas para a área 1, mas a gente sabe que a área 1, o que mais eles estão cedendo, né, tem vontade nesse momento, é a interação com os colegas, com o professor, é o que eles mais sentem falta. E essas ferramentas, infelizmente, embora tenham muitos recursos, não substituem a questão da afetividade, dessa interação né, pessoal que a gente tem com os nossos alunos. Tá bom, pessoal? Então, a nossa live de hoje era isso. A nossa última live vai ser na sexta-feira, então, dia 6/11, também às 14 horas. Nós vamos trazer o relato, então, de mais uma escola e mais algumas dicas, então, dos recursos disponíveis. Tá bom, pessoal? Uma boa tarde a todos e nos vemos, então, na sexta-feira.